Oi, filho. Oi, gente. Vim aqui hoje gravar o relato de parto da Lívia. A neném nasceu uma semana antes do esperado, então eu tô um pouco perdida como que eu vou encaixar as gravações aqui no meu dia a dia, porque confesso que um bebê recém-nascido dá trabalho. Hoje faz exatamente uma semana. Era pra mim ganhar ela ontem, no dia 18 de julho, e eu ganhei ela no dia 12, que foi domingo passado, às 4h43 da manhã. A Lívia nasceu com 3,30 kg e 35, com 48 centímetros e meio. Eu vim aqui hoje contar pra vocês como que foi meu parto pelo SUS, mas eu já começo pedindo para que as pessoas que estejam gestantes não se baseiem no meu relato pra que você aí tome como verdade, tá bom? Eu vou contar a minha experiência como mãe de primeira viagem, porque as mamães de segunda viagem, terceira viagem, elas sabem que isso pode variar de mulher para mulher, elas sabem que cada corpo é um corpo, cada gestação é uma gestação. Só que a gente que é mãe de primeira viagem, se a gente ouve uma história ruim, a gente cata tudo aquilo como verdade, fica apavorada, chega na hora, às vezes dá tudo certo, o seu parto vai ser muito menor, muito mais indolor que o meu. Gente, eu ainda fico nervosa pra falar um pouco desse assunto, porque o parto da Lívia foi uma coisa que eu não imaginava passar na minha vida. E quando eu comecei a pensar em parto, que foi lá por 36, 37 semanas, comecei a estudar, ver relato nem tanto, mas doulas falando sobre exercícios e tal. E aquilo foi me dando uma agonia. Tinha dias que eu passava a noite em claro, pensando naquilo, como que eu ia passar por esse momento. E o que me tranquilizava mais é que minha mãe teve um parto, me ganhou em meia hora, um trabalho de parto de meia hora. Mas, como eu acabei de falar, cada corpo é um corpo e comigo foi totalmente diferente. Eu fiquei em trabalho de parto 12 horas e foi uma sensação, assim, de uma dor insuportável. Passei por um momento que eu achei que eu não ia aguentar, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, vamos começar então do começo. A Lívia tava com 2 centímetros de dilatação na minha consulta no dia 25 do 9, do 5, eu não sei que mês que eu tô, meu Deus. Dia 25 do 6, a Lívia tava com 2 centímetros de dilatação, então eu fui numa consulta pré-natal, normal, a médica resolveu fazer um toque em mim, porque a barriga tava bem baixa. E aí tava com 2 centímetros, não tava sentindo nada, nada. Aí, beleza, a vida que segue, saí um pouco assustada da consulta, mas eu li várias mulheres demoram 2, 3 semanas para continuar o trabalho de parto. Aí, depois disso, numa última consulta, eu fui e a médica, no dia 9, e a médica falou que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Eu saí, gente, desestabilizada, porque você nunca tá preparado pra que alguém chegue pra você e fale, olha, é agora a hora, ou tá muito perto. Você sabe que vai chegar, mas você não imagina como vai ser. Então, eu saí da consulta um pouco desestabilizada, nervosa, ansiosa, mas achei que ia ser tipo, então já que dilatou tão rápido, vai ser nas próximas horas. E realmente, quando ela fez esse toque de 4 centímetros, daí começaram cólicas, mas eram cólicas menstruais. Eu, tava sentindo uma dor ali, uma dor aqui, uma pontadinha. E minha mãe falava assim, Sara, não tá na hora ainda. E eu falava assim, ai mãe, mas tá doendo bastante. Eu ficava me convencendo que era a hora, porque eu já tava ansiosa também. Daí passei esse dia, na madrugada inteira, com dor, dormi 2 ou 3 horinhas. Beleza, no outro dia de manhã, acordei, fui limpar a casa, fiz faxina, não senti nada, fiquei exatamente o dia todo bem. E às 7 horas da noite as dores voltaram. Cólicas, mas cólicas mais fortes. Então cada vez que voltava mais forte. Daí eu lembro que eu tava assim, umas dores bem fortes, daqui a pouco ia, tava com aquela dorzinha, parava. Daí quando foi umas 2h30 da manhã eu consegui dormir, e 4 horas eu acordei de novo com dores mais fortes. Parou, entrei no banho, fiquei 20 minutos embaixo da água, quando eu vi, deu pra dormir e parou. Quando foi 8h22 da manhã, que eu lembro certinho, tava com o celular do lado, acordei, olhei o horário,
eu tava com cólicas mais fortes. E dessa vez eu falei, é mais forte. E como eu e meu esposo nunca passamos por isso, ele falava assim, qual que é o nível da dor? Então eu ficava falando, nível 1, nível 2, nível 3, pra mim conseguir comunicar a ele como eu tava me sentindo, né? E eu acho que é legal fazer isso, porque daí você consegue, em grau, mostrar pra pessoa que vai te ajudar nesse momento como você tá se sentindo, pra ela não se desesperar e nem nada. E aí eu falava, agora chegou no nível 4, nível 5 e tal. E eu estava esperando uma dor mais forte. Quando foi durante esse dia, das 8h22 da manhã às 3 horas da tarde, eu já estava o dia todo com contrações constantes. Eu lembro que quando chegou umas 11 horas da manhã ficou um período menor e mais contrações e bem mais fortes, então realmente eu vi que era a hora. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas bem devagarzinho e eu não queria ir, na verdade eu queria ficar mais tempo, só que como naqueles contadores de contração começaram a dar, vá pro hospital, e aí realmente eu senti que ela estava bem baixa na minha barriga e dura. Pelas experiências que eu fui ouvindo, falei, não, agora é a hora, né? Não posso deixar passar. E pra mim eu ia ganhar alívio em meia hora, porque minha mãe me ganhou em meia hora. Então, assim, uma coisa muito louca. A gente põe na cabeça que a experiência do outro vai ser a mesma que a gente. E quando eu cheguei lá na maternidade, é assim, você chega, faz a mesma consulta de toque, e o toque deu 4 centímetros ainda. Ou seja, em 2 dias não dilatou nada, eu só senti dor. Deu 4 centímetros, fui pra... 4 centímetros, a médica falou pra mim assim, Sara, você vai descer e subir a escada durante 2 horas. E assim, o hospital que eu ganhei, que é o Hospital Regional aqui de Sorocaba, é escada, gente, não é brincadeira não. Então eu subi dessa escada, comecei a andar, fiquei 2 horas andando o tempo todo. Só que foi chegando perto dela refazer o exame de toque, realmente tava uma dor insuportável. E eu comecei a, ficar assim contraída, eu nem olhava pra cara das pessoas. E aí passava um, passava outro, me via com dor e começava a comentar e eu, nem abri um sorrisinho, sabe? Que legal, né? Estou sentindo dor, vou puxar assunto agora. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o exame de toque depois de 2 horas, eu lembro que tava com 5 centímetros. Então, com 5 centímetros no regional de Sorocaba, ele já é interno. E aí, vem aquela coisa de pânico, dor, ansiedade, medo e tudo isso junto. E aí, eu lembro que até esse período eu tava com a minha mãe, mas quem subiu pra internação comigo foi o Gessé, que é meu esposo. Então, assim, eu também quero agradecer já a minha mãe por estar comigo nesse momento, porque eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, mas ela foi uma guerreira também. E aí, ela ficou comigo até esse momento. Na hora da internação, a médica veio e falou que ia aplicar o soro com ocitocina no meu sangue. E eu sabia o que isso queria dizer, né? Daqui a poucas horas, seu neném tá aí. E ela falou assim, bom, eu acho que lá pra madrugada sua filha tá nascendo. E eu falei, que médica louca, né? Porque madrugada, agora são 6 horas da tarde, jamais. A ocitocina, eu tive um problema com ela. Na verdade, meu parto foi naturalzão mesmo, porque a doutora receitou. Só que eu tive uma desidratação durante o parto. Eu fiquei muitas horas sem comer, o coração da neném tava um pouquinho acelerado. E aí eles colocaram soro pra hidratar. Quando colocaram a ocitocina de novo, que tinha sido só um pouquinho da ocitocina, o aparelho não pegava, coisas de SUS, né? Não pegou, então eu não tomei ocitocina até o final, não aceleraram meu trabalho de parto, talvez seja por isso que foi tão longo. E nisso eu já tava com dor, né? Havia 2 horas com dor de trabalho de parto, porque tava realmente muito dolorido. E aí ela aplicou o soro, subi pra internação. Quando eu subi pra internação, gente, eu não tinha noção do que eu ia passar ainda, sinceramente. Eu cheguei lá com muita dor, mas eu tava assim, na metade do caminho. E eu só pedi a Deus que me colocasse um anjo do meu lado, e realmente ele colocou, porque meu esposo me ajudou o tempo todo. Ele fez massagem em mim 12 horas, então eu não sei como ele tem mãos ainda. Eu gritava, eu pedia pra Deus, sabe, ter misericórdia de mim, porque quando eu orava, eu pedia pra Deus colocar um anjo do meu lado, e ele realmente colocou. E eu lembro bem que
Eu fiquei todo aquele tempo em trabalho de parto, foi umas 9 horas, ela veio fazer o toque. Eu falei, bom, já deve estar com 7, 8 centímetros de dilatação, porque realmente eu estava já perto de delirar e não tava. Tava com 6 centímetros. 9 horas da noite tava com 6 centímetros, meia-noite com 6 centímetros. Se eu não me engano, foi 2 horas da manhã que ela falou, agora tá com 8 centímetros. Gente, nesse momento, o meu coração chegou a arder assim por dentro, porque eu não tava aguentando mais de dor e com tantas horas de trabalho de parto, dilatado 2 dedos só, sabe? Eu fiquei naqueles 6 centímetros o tempo todo. E pra ajudar ainda vem aquelas enfermeiras, sabe? Que chega pra você e fala assim, ah, isso aí não é nada. Eu fiquei, tipo, 24 horas sentindo essa dor e tal. Então, assim, eu já não tava aguentando mais esse tipo de comentário, essas dores, aquela ansiedade, aquela agonia. E eu olhava pro Gessé e falava assim, eu não vou aguentar, não vou suportar, porque a gente é mãe de primeira viagem, a gente nunca passou por isso. Então a gente acha que tá morrendo mesmo. E quando ela falou que eu tava com 8 centímetros, eu lembro que eu comecei a delirar, pedi pra Deus ter misericórdia, misericórdia. E eu só lembro de eu falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não vou aguentar, eu não quero mais. E naquele momento eu comecei a, sabe, delirar e pedir pra Deus força. Por isso que quando as meninas aqui comentam lá nos outros vídeos, eu só falo pra vocês assim, peçam pra Deus colocar um anjo do seu lado e que te dê força pra aguentar, porque o que você tem que passar, você vai passar. Ou não, ou Deus vai te abençoar e você vai ter um parto maravilhoso, se Deus quiser. Não desejo que eu passei pra ninguém, mas se tiver que passar, que seja com um anjo e Deus do seu lado, né? E quando vai chegando a hora, eu lembro que daí eu não lembro mais nada, só meu esposo contou que depois ela fez o toque, falou que tava com 9 para 10 e que tava já dilatado, só faltava encaixar a cabeça da neném. Mas eu também não lembro disso, eu só lembro que eu amava Deus, e quando ela falou, vamos pra sala de parto, eu também não lembro mais. Eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo de quando a neném nasceu, algumas fotos, pra deixar eu lembro daquele som assim até hoje, do chorinho dela. E mais ainda de quando a médica falava força, 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 e aquilo ficou na minha cabeça. Durante essa semana eu já tive alguns delírios, eu acordei achando que estava em trabalho de parto, no chuveiro achando que estava em trabalho de parto. Então assim, eu acho que é um tempo de recuperação, e eu falo isso com muito amor porque eu passaria tudo de novo pra ver a Lívia. E naquele momento eu confesso que eu falaria que não, mas eu passaria. E é um bebê maravilhoso, não tenho o que falar, ela é linda, perfeita. Vou trazer ela pra vocês qualquer dia, tá bom? Prometo. E é um amor imenso, gente. Então, assim, muito obrigada por quem tá acompanhando esse canal. Vou trazer muita coisa de maternidade ainda. Já tô postando dicas lá no meu Instagram sobre amamentação, o que eu passei já, porque eu já tive problema com a amamentação. Ela teve um probleminha de respiração, mas é algo normal. Então, em uma semana eu já posso dizer que eu já tô aprendendo a ser mãe, tô sentindo as dores do que é ser mãe. E sou muito feliz por ter passado por isso, porque Deus me deu um presente incrível, que tá perfeito, e isso pra mim já basta. Eu não vou aterrorizar ninguém, gente, não vou também romantizar, porque não é um momento fácil. Confesso que eu não esperava que era tudo isso. É uma experiência única. Eu acho que deixei uma Sara pra trás, que eu achava que era fraca, que era insegura. Virei uma mulher muito mais forte em uma semana, então isso é muito louco. Mas muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Me acompanha lá no Instagram, gente. Eu mando esse vídeo muito baixo pra Lívia não acordar. Mas tô feliz de ter conseguido um tempinho aqui pra falar com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.